Olá, amados, mais uma vez eu, pastor Carlos R. Rodrigues, estou aqui para trazer uma palavra de fé, uma palavra de ensino, uma palavra de ânimo para a sua vida, para as nossas vidas. Nessa semana, um estudo muito abençoado. Semana passada estudamos sobre a lição de número 5, que nos falou sobre o avivamento na vida da igreja. Foi a lição 5, o avivamento na vida da igreja. E hoje, essa pré-aula, né? Hoje é sábado, o estudo está previsto para amanhã, domingo, dia 5 de fevereiro, porém estou aqui fazendo essa pré-aula para a sua edificação espiritual. E assim hoje a lição de número 6 é o avivamento no ministério de Pedro. Quem nunca ouviu falar do apóstolo Pedro, conhecido aí nas religiões como o São Pedro? Então vamos ver aqui quem foi esse apóstolo e o avivamento na vida desse apóstolo, que é muito importante para o nosso enlevo espiritual. Então, texto áureo. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Atos capítulo 2, versículo 14. Verdade prática. A vida de um crente pode ser comparada entre o antes e o depois do avivamento. Então já vimos que Deus tem muito a falar para nós com o exemplo do ministério avivado de Pedro. Leitura bíblica em classe, Atos capítulo 2, versículo 14 ao 24. Antes disso, quero dizer para você que se inscreva no canal, ok? Sua inscrição é importante. Deixe o seu like, comente, compartilhe, ative o sininho das notificações no seu canal, lá no YouTube, para que quando eu lançar vídeo, você já receba a notificação do vídeo, ok? Glória a Deus. Então vamos lá, prosseguir. Atos capítulo 2, do 14 ao 24, versículo 14, diz assim: Pedro, porém, pondo-se em pé, com os 11, levantou a voz e disse: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta terceira hora do dia. Mas isso aqui foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá de Deus que os meus filhos derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos. E também no meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas. Naqueles dias e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai suas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A eis que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Quer dizer, não era possível que Jesus ficasse retido pela morte, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Introdução. Nesta lição, o protagonismo do apóstolo Pedro, um dos mais destacados discípulos de Jesus Cristo, em dois momentos de sua vida. Primeiro,
antes de ser batizado no Espírito Santo, apresentava-se como um homem impulsivo, voluntarioso, espiritualmente débil. Segundo, depois do Pentecostes, foi transformado em um homem cheio de unção e revestido do poder do alto. Temos preciosos ensinamentos para extrair dessa experiência na vida do apóstolo Pedro. Então, já vamos aqui definir algumas palavras para ficar bem esclarecida aqui a nossa lição. Protagonismo. O que é o protagonismo? A Bíblia, ou melhor dizendo, o escritor aqui nos fala sobre protagonismo, né? Pedro sendo protagonista. O que é protagonista? Protagonista é um personagem principal, uma definição do dicionário, ok? Um herói, né? Uma pessoa ativa, uma pessoa que tem iniciativa. Então, nós vimos isso aí ao estudar a Bíblia. E ao estudar sobre Pedro, nós vimos tudo isso acontecendo com Pedro, logo após o avivamento, ok? Acontecido na vida desse apóstolo. A palavra ministério ela é do grego, né? O peretos, aquele que rema, é um serviçal, ok? Então, nos diz aqui, uma pessoa reconhecida e consagrada. Termo reconhecido e consagrado. Porém, a origem da palavra ministério vem do latim. Nós temos definições também em hebraico e daí por diante. Só para resumir, a palavra ministério, ela tem a ver com serviço. Ela tem ligação com a palavra diáconos, que quer dizer serviço. Então, fazer parte do ministério, ser uma pessoa de ministério, estamos falando sobre servir, ok? Sobre abençoar vidas, ser útil para muitas vidas. Introdução. Já lemos aqui a introdução, né? Fala sobre Pedro espiritualmente débil, quer dizer fraco, antes de ter o avivamento, porém nós temos preciosos ensinamentos com a vida de Pedro. Tópico de número 1, Pedro antes do Pentecoste. Subtópico de número 1, as duas atitudes de Pedro. Certo dia Jesus perguntou aos discípulos a respeito de como as pessoas o identificavam. As respostas foram diversas. Uns entendiam que Jesus era João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. A partir dessas propostas, Jesus indagou-lhe a respeito da opinião deles acerca de sua identidade. Tomando a palavra, Pedro respondeu prontamente: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Mateus 16, versículo 16 e 17. Certamente Pedro se sentiu gratificado, até mesmo lisonjeado com a resposta de Jesus a seu respeito diante dos outros discípulos. Imediatamente após esse episódio, Pedro recebe uma reprimenda, quer dizer, uma repreensão de Jesus. Nosso Senhor havia dito que ele iria para Jerusalém e padeceria nas mãos dos religiosos, mas ressuscitaria ao terceiro dia. Em seguida, o mesmo Pedro retrucou: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Está aí em Mateus, capítulo 16, versículo 22. De pronto, Jesus o repreendeu: Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Está aí Mateus 16, versículo 23. Como deve ter sido desconfortável para Pedro ouvir uma pesada reprimenda ou repreensão após uma palavra de aprovação. Então, desde já eu quero te dizer que é importante que você frequente a escola bíblica dominical, que você frequente lá presencialmente também, ok? O vídeo aqui é muito importante, muito bom, mas lá presencial você
interage comigo, com o professor, ou com o professor na sua classe, onde você estiver, com os alunos, com os amigos de classe, em geral. Então é muito importante e temos um tempo maior também para dialogar, para debater, para fazer perguntas, etc, 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 ok? Então vamos lá, continuando a lição. Então vemos aqui já Pedro mostrando uma certa inconstância, né? Uma hora Pedro estava lá em cima, outra hora ele estava lá embaixo, né? Então aquele Pedro cheio de altos e baixos, né? Uma hora estava no espírito e outra hora estava na carne. Então, vamos lá, subtópico de número 2, Pedro nega Jesus 3 vezes. Outro episódio revelador, quando Pedro afirmou que jamais negaria o Senhor, e Jesus lhe diz que ele o negaria 3 vezes. Mateus 26, do 31 ao 35. A primeira vez negou diante de uma criada, Mateus 26, do versículo 69, versículo 70. A segunda, diante de outra criada, que dissera que ouvira com Jesus. Mateus 26, versículo 71 e 72. E pela terceira vez, Pedro negou Cristo diante de várias pessoas, praguejando e jurando. Mateus 26, versículo 73 e 74. Depois desse momento, o galo cantou. E Pedro sentiu profundo arrependimento. Está aí, Mateus 26, versículo 75. Nosso Senhor, todavia, não desprezou. Pelo contrário, quando ressuscitou, o anjo disse às mulheres que fossem dar a boa nova a seus discípulos, e o nome de Pedro foi destacado. Marcos capítulo 16, no versículo 7. Eu gostaria de ler aqui Mateus 26, 75, diz assim, Mateus 26, 75. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que ele dissera, antes que o galo cante, 3 vezes me negará. E saindo dali chorou amargamente. E agora, Mateus 16, versículo 7, está escrito, mas ide, dizer a seus discípulos e a Pedro, que ele vá diante de vós para a Galileia, e ali o vereis, como ele vos disse. Então, essa palavra foi o anjo que Jesus enviou lá próximo, lá no túmulo de Cristo, não é? Para avisar as mulheres que lá foram primeiramente ver o corpo de Jesus, para que elas avisassem aos discípulos e a Pedro. Observa que Pedro é destacado, né? O anjo dá aí o destaque, trazendo a palavra de Deus para aquelas mulheres que ali estavam no sepulcro e que não encontraram o corpo do Senhor. Então, prosseguindo, vamos lá. Tópico de número 2, Pedro após o Pentecoste. Então nós vimos um Pedro antes do Pentecoste, né? Aquele Pedro impulsivo, aquele Pedro inconstante, né? E agora veremos aqui um Pedro também medroso, né? Negou lá a Jesus 3 vezes. Poderíamos dizer aí 4 pecados que Pedro cometeu. Então, Pedro negou Jesus, Pedro mentiu, Pedro jurou e Pedro até espraguejou, como diz ali o texto, não é? Glória a Deus. Prosseguindo, Pedro após o Pentecostes. Subtópico 1, Pedro batizado no Espírito Santo. Após ser batizado no Espírito Santo, Pedro tornou-se outro homem. Devido ao espanto das pessoas diante daquele fenômeno espiritual, o apóstolo judeu levantou a voz com eloquência, falou a respeito da promessa de Deus proferida pelo profeta Joel. Está aí em Atos, capítulo 2, versículo 18. Meu espírito derramarei sobre toda a carne. Vamos lá, lê o versículo. E também meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles
dias e profetizarão. Atos capítulo 2, versículo 18. A pregação do apóstolo Pedro teve tão grande impacto sobre os ouvintes que muitos deles, compungidos no coração, indagavam-lhe a respeito do que deveriam fazer. Assim, Pedro concluiu sua calorosa pregação apelando para que se arrependessem e fossem batizados em nome de Jesus Cristo para receberem o dom do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 38. Resultado: quase 3.000 almas foram batizadas. Quer dizer, batizadas aqui nas águas, né? Atos 2,41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Glória a Deus. Subtópico de número 2, Pedro e a cura do coxo. Juntamente com João, Pedro chegou à porta formosa do templo em Jerusalém. Eles viram um paralítico pedindo uma esmola. Em lugar de dar o que pedia, quer dizer, esmola, né? Cheio do Espírito Santo, o apóstolo ordenou que o paralítico se levantasse e andasse. Em nome de Jesus Cristo, imediatamente o homem foi curado. Entrou no templo, saltando e louvando a Deus. Isso causou grande espanto entre os que estavam ali. Logo depois, o apóstolo Pedro aproveitou a ocasião do milagre para pregar a respeito da morte e da ressurreição de Cristo, enfatizando que o enfermo recebeu perfeita saúde no nome de Jesus. Atos capítulo 3, versículo 16. E pela fé no seu nome fez o seu nome fortalecer, a este que vedes e conheceis, e a fé que por ele deu, a este na presença de todos vos está, né? Esta perfeita saúde. Então, no nome de Jesus Cristo, aquele homem levantou e andou, recebeu saúde. Aleluia, glória a Deus. E Pedro está aqui está aqui exaltando o nome de Jesus. E aqui, Atos, capítulo 3, no versículo 10, está escrito: e conhecia-nos, pois era aquele que se assentava a pedir esmola na porta do templo, e ficaram cheios de pasmo, de assombro, pelo que aconteceu. Então, aquele homem era um homem conhecido. Ele já vivia ali tempos e tempos na porta do templo pedindo esmola. Todos sabiam que ele era paralítico. E de repente, aquele homem ficou curado, todos ficaram aterrorizados, né? Espantados, assombrados, não é? E o nome do Senhor foi ali glorificado, né? Com esta maravilha. Subtópico de número 3, Pedro avisado em outras ocasiões. O avivamento do Espírito Santo na vida de Pedro foi notório em outras ocasiões. Quase 5.000 pessoas aceitaram Cristo como Salvador com a mensagem dos apóstolos. Está aí, Atos 4, do 1 ao 14, né? Ou melhor, Atos 4, do 1 ao 4. Esse fato teve repercussão junto ao Sinédrio, o tribunal religioso dos judeus. Os apóstolos foram interrogados pelo sumo sacerdote sobre com que autoridade eles faziam milagres. Quando responderam com ousadia que era em nome de Jesus Cristo, a quem os judeus crucificaram injustamente. Está aí Atos 4, versículos 6 a 11. Após serem liberados da prisão, Pedro e João reuniram-se com os demais discípulos e relataram o ocorrido. Até o lugar onde oraram tremeu. Atos capítulo 4, versículo 29 ao 31. Em Lida, houve um grandioso avivamento. Quando Pedro ali chegou, orou por um homem chamado Enéas, que estava paralítico há 8 anos. Enéas foi curado e por isso houve muitas conversões ao Senhor. Está em Atos capítulo 9, versículo 34 ao 35. Por sua oração, Dorcas ressuscitou dentre os mortos em Jope. Está aí, Atos 9, Atos capítulo 9, do versículo 36 ao 42. Então, Atos capítulo 4, versículo 4, diz assim: muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número
desses homens a quase 5.000, através da pregação de Pedro, que primeiramente se renderam 3.000 almas, agora se estendeu para 5.000. Atos capítulo 6, versículo 11. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Então nós vemos Jesus Cristo sendo o tema da pregação de Pedro, falando sobre a sua morte e a sua ressurreição. Atos 4:31 nos diz: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Que glória, que bênção, né? Jesus Cristo é o mesmo de ontem, hoje, eternamente. Atos capítulo, ou melhor, perdoe, Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus falou no livro de João que aqueles que creem farão as obras que eu faço e farão maiores, porque eu vou para o Pai. Glória a Deus. Então está aí grandes obras feitas pelos apóstolos, e até hoje o Espírito Santo continua disponível para operar. Prosseguindo, Atos capítulo 9, versículo 34 e 35, disse-lhe Pedro, e Jesus Cristo, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta, toma tua cama. E logo se levantou, e ouviram todos que habitavam ali naquele lugar, né? E logo se levantou, e todos que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Então houve aí milagre, houve conversões. Então esse é o propósito de Deus, curar, fazer milagres, não é? Não é somente para a pessoa ficar curada, é para que as pessoas creiam que Jesus é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Atos capítulo 9, versículo 40 e 42. Mas Pedro, pondo-se a sair todos, pôs-se de joelho e orou. E voltou-se para o corpo e disse: Tabita, levanta-te. E logo se abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E dando a mão, levantou, e apresentou aos santos e às viúvas, e apresentou viva. Glória a Deus. Então está aí, Pedro agora sendo usado até mesmo para ressuscitar uma mulher que estava morta. Agora o versículo 42 de Atos 9, né? Nos diz: e isto foi notório em toda a Jope, muitos creram no Senhor. Então, de novo, os milagres para que o nome de Deus seja glorificado e para que almas sejam alcançadas. Então, tudo que Jesus faz tem esse grande objetivo: salvação de almas. Glória a Deus. Tópico de número 3. A igreja de hoje é o avivamento do Pentecoste. A igreja atual é Pentecoste. O Senhor Jesus previu que antes da sua volta haveria uma grande falta de fé. Daí a reveladora pergunta: quando, porém, enviar o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Lucas capítulo 18, versículo 8. Num tempo como esse, a necessidade de um grande avivamento é imensa. Segundo a Bíblia, só pode haver um tempo de avivamento nos dias presentes se os crentes buscarem o derramamento do Espírito Santo, como no dia de Pentecostes. Atos capítulo 2, versículo 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Subtópico número 2, tempo de multiplicação da iniquidade. Jesus alertou a seus discípulos para as principais características dos fins dos tempos. Será uma época marcada pela multiplicação da iniquidade e do esfriamento do amor. Entretanto, o Senhor Jesus também previu um sinal altamente positivo a respeito da pregação do Evangelho por todo mundo. Mateus, capítulo 24, do versículo 4 ao 14. Nesse sentido, pregar o Evangelho nesses tempos trabalhosos, como o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, está em 2 Timóteo 3, 1 a 5.
A igreja deve estar avivada na mesma maneira que o apóstolo Pedro estava quando desempenhou seu ministério em Atos. Então, há necessidade de um avivamento para os dias atuais. Mateus 24, eu só vou ler o versículo 14, que diz assim: este evangelho será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Depois de Jesus falar dos sinais da sua vinda, ele falou sobre esse outro sinal aqui, do evangelho sendo pregado em todo o mundo. Segundo Timóteo capítulo 3, versículo 1, está escrito: sabe porém isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Aí ele vai dizendo uma série de adjetivos, né? Porque haverá homens amantes de si mesmo, presunçosos, egoístas, desobedientes aos pais, a mãe, pai e mãe, uma série de adjetivos ruins ali, e que isso é sinal dos últimos tempos. Então, que não estejamos aí apavorados e espantados com as coisas que têm acontecido nos últimos dias, porque a Bíblia já prevê isso. Então, isso é sinal de que o fim está próximo e de que Jesus está voltando. Então, prosseguindo, nós temos aí agora o tópico número 3. Igreja será arrebatada. A igreja será arrebatada. A parábola das 10 virgens, Mateus 25, do 1 ao 13. Mas especialmente os 5 prudentes traz a imagem de uma igreja santa, consagrada a Deus, ungida pelo Espírito Santo. É uma virgem preparada para o noivo, Efésios capítulo 5, versículo 26 e 27. É a igreja que subirá na ocasião do arrebatamento, como o apóstolo Pedro, que anelava pela vinda do Senhor de maneira avivada, estejamos também avivados e preparados para ouvir o toque da trombeta por ocasião do arrebatamento da igreja. Mateus 25, 12 e 13, está escrito: e ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço, vigiai, pois porque não sabeis o dia e a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então Jesus disse essa palavra para as virgens loucas, aquelas que não tinham azeite nas suas lamparinas. Para as virgens prudentes, Jesus as recebeu, mas as loucas, Jesus não deu oportunidade. A porta da graça havia se fechado. Então isso é um exemplo para nós, igreja do Senhor, para que estejamos com azeite nas nossas lamparinas. Isso simboliza estar cheio do Espírito Santo de Deus. Prosseguindo, Efésios 5, versículo 26 e 27. Para santificar pela lavagem da água pela palavra, para apresentar a si igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então aqui está falando sobre o esposo e a esposa, né? Para apresentar a esposa, sem ruga, gloriosa, né? A Bíblia diz que o marido santificado santifica a mulher santificada santifica a esposa. Então aqui é uma parábola também, simbolizando Jesus sendo o noivo e a igreja a noiva. Jesus é o que santifica a igreja pela palavra. Daí a importância da palavra de Deus na vida da igreja, para que a igreja esteja santa, para que a igreja esteja pura, para que a igreja esteja avivada. Conclusão: o ministério do apóstolo Pedro mudou completamente após ser revestido do poder de Deus. Antes do Pentecoste, ele não tinha firmeza, era precipitado e voluntarioso. Mas depois passou a existir um Pedro cheio da graça de Deus, de unção, de sabedoria e de poder para cumprir a missão confiada por Jesus aos discípulos. Sem dúvida, o apóstolo Pedro é um modelo de vida e de ministério avivado sobre o poder do Espírito Santo. Glória a Deus! Então, que Jesus te abençoe
deixa seu like, tá? Deixa seu like aí no vídeo, inscreva-se no canal, é muito importante, comente, compartilhe. A sua interação com o meu canal, com o canal aqui, é muito importante, ok? Então trabalhe comigo, me ajude aí o canal aí, ok? A ter êxito, e não só isso, mais importante, a ganhar almas para Jesus e edificar também vidas para Jesus, ok? Você interagindo comigo, você também estará trabalhando para o reino de Deus, ok? Então que o Senhor Jesus te abençoe. Ative aí o sininho das notificações para você receber notificação de quando eu lançar vídeo, ok? Então, se o Senhor permitir, semana que vem, sábado que vem, né? Provavelmente, porque sempre eu faço, tenho feito essa gravação aos sábados. Lição de número 7. Estevão, um Marte avivado. Então que Deus te abençoe grandemente em nome do Senhor Jesus, e que amanhã, se o Senhor permitir, estaremos lá ministrando presencialmente na igreja do Senhor. Vá na sua igreja lá também amanhã, presencialmente, porque é muito importante, ok? Não perca a escola bíblica dominical, e que Deus te abençoe, você e sua família, rica e abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.